O fundamento da fé. A inadequabilidade das provas. Logo que a teologia cristã começou a refletir seriamente sobre o final e mais profundo fundamento da fé, ela chegou à conclusão de que nenhuma prova intelectual ou histórica desenvolvida para defender a verdade da revelação pode, afinal, servir a esse propósito, pois apologetas do segundo século atribuíram grande valor a essas provas e contra o naturalismo pagão enfatizaram que a fé é um ato racional livre. Não obstante, até mesmo entre eles, já se encontra a percepção de que todas essas provas são impotentes para conduzir efetivamente uma pessoa à fé. Algo diferente e algo mais é necessário. Algo diferente e algo mais é necessário, vis a graça divina. Irineu a compara ao orvalho e a chuva, que fazem com que os campos sejam frutíferos. Mas Agostinho foi o primeiro a entender claramente e a confessar a necessidade de graça interior. Em outro lugar, ele atribui grande valor à igreja como uma motivação para a fé, mas sua doutrina da graça interior prova que essa motivação não era para ele, afinal, e mais profunda causa de sua fé. Essa causa era somente o propósito, essa causa era somente o próprio Deus. Deus produz nossa fé, agindo de uma forma maravilhosa em nosso coração, para que possamos crer. Crer, afinal, é sempre algo voluntário. Ninguém crê se não quiser. Para esse fim, Deus, por meio de sua graça, subjuga a vontade e nos incentiva a crer com o intelecto. Mais tarde, os teólogos também atribuíram grande valor ao preâmbulo de fé e às motivações para a crença, motiva, credibilidades, e entre elas, a Igreja, cada vez mais, assumiu um lugar de destaque. Mas todos esses teólogos admitem que esses motivos não fazem com que a revelação seja evidentemente verdadeira, mas apenas evidentemente crível. Eles impedem a dúvida racional e demonstram que não é desarrazoado crer, embora seja desarrazoado admitir o contrário. Mas eles não são suficientes. De fato, ao tratar das provas filosóficas sobre a Trindade, Aquino afirma expressamente: quem quiser provar a Trindade de pessoas pela razão natural, deprecia a fé. Essas provas são de pouco valor contra os oponentes, porque a própria insuficiência das razões os confirma em seu erro, visto que acreditam que aceitamos a verdade da fé com base nessas razões fracas. A revelação até pode ser feita digna de crédito por meio das provas, mas ela ainda continua sendo uma verdade de fé. Na teologia católica romana, isso também deve ser mantido, pois, de outra forma, a natureza voluntária e o mérito da fé seriam perdidos.
A fé, portanto, aceita a verdade não com base na compreensão da pessoa, mas com base na autoridade divina. A fé não aceita nada a não ser sobre o fundamento de que aquilo que deve ser aceito foi revelado por Deus. E para que os seres humanos reconheçam essa autoridade de Deus, há que ocorrer uma mudança antecedente da vontade. Crer é, de fato, um ato do intelecto, mas pressupõe uma sujeição da vontade pela graça. O intelecto deve ser dirigido à fé pela vontade. A aceitação de fé, portanto, ocorre somente por um ato de Deus, movendo internamente por meio da graça. Gregório que se, 16, em uma carta datada de 26 de setembro de 1835, condenou a opinião de Hermes de que as motivações para a crença, motiva credibilitatis, eram o verdadeiro fundamento da fé na revelação. E o Concílio Vaticano I decretou que, embora esses motivos possam fazer com que a revelação mereça crédito, não obstante, ninguém pode aceitar a pregação do Evangelho, nem obter a salvação sem a iluminação e a inspiração do Espírito Santo. A iluminação espiritual é necessária. Ao tomar essa posição, Roma, de fato, adota o mesmo ponto de vista subjetivo que as igrejas da Reforma. Os motivos, embora sejam fortes, não podem, de fato, mover uma pessoa à fé. É somente o Espírito de Deus que pode fazer com que a pessoa fique interiormente segura da verdade da revelação divina. Portanto, também em Roma, não a Escritura ou a Igreja, mas a luz interior é o mais profundo fundamento para a crença, como muitos teólogos reconheceram. Por causa da clareza, analisemos por um momento o ato de crer na forma de um silogismo. A premissa maior, então, é: Deus é verdadeiro. Se ele se revela, sua revelação deve ser aceita pela fé. A premissa menor é: esses fatos, a igreja, por exemplo, ou a escritura, são revelações de Deus. A conclusão é a seguinte: portanto, esses fatos devem ser cridos. Sobre a premissa maior, não há disputa em virtude da ideia de Deus. Ela é inquestionável e, portanto, aceita por todos. Ninguém nega que, se Deus se revela a ele, que é fiel e verdadeiro, merece ser crido. Tudo, portanto, depende da premissa menor. A divergência diz respeito sobre se e onde Deus se revelou. O cristão crente diz que ele se revelou na Escritura ou na igreja, entre aspas. Mas como e por que essas entidades são reconhecidas como a revelação de Deus? Se for com base em provas, então esse fundamento é humano, falível, e a fé não é puramente religiosa e certa. A revelação de Deus pode ser crida somente em um sentido religioso, com base na autoridade de Deus. Mas a voz dessa autoridade divina só pode ser ouvida fora de mim mesmo, na Escritura e na Igreja, cujo fundamento final de fé eu estou
examinando agora, ou dentro de mim mesmo, na graça que me leva a crer, na luz interior, no testemunho do Espírito Santo. Aqueles que querem sustentar a autoridade de Deus como o fundamento final da fé, e assim sustentar a fé em seu caráter religioso, devem adotar uma dessas duas posições. Foi Camus quem disse que esse fundamento final está na graça que internamente o levou à fé. Eu creio, disse ele, que Deus é triuno, pois ele revelou isso. A isso ele acrescenta: Deus revelou isso, e eu creio, imediatamente, sendo movido por Deus por meio de uma indução especial. Portanto, para Canas, o fundamento final de sua fé estava objetivamente no testemunho de Deus, mas o fato de que ele reconhecia que esse testemunho, como divino, se deve à graça que moveu seu intelecto e sua vontade à fé. O sentimento de Canos, aliás, foi aceito por uns outros poucos teólogos católicos romanos, como Aragon, Gonnet et al., e o professor Heide falou até mesmo de um testemunho imediato de Deus dentro de nós, que nos assegura a divindade da pessoa e do ensino de Jesus. Muitos teólogos, porém, objetaram que Kant realmente não dá resposta à questão sobre qual fundamento ele aceita o testemunho de Deus na Escritura e na Igreja como divino. Ele apenas diz que Deus, internamente, por meio de sua graça, o persuade a crer nisso, mas não dá mais detalhes de suas razões. Outra razão pela qual não se recomenda esse sentimento de Canos é que, como Soares já salientou, ele possui uma forte semelhança com a doutrina de Calvino a respeito do testemunho do Espírito Santo e podia facilmente conduzir a ela. Por essa razão, os teólogos católicos romanos preferiram procurar em outro lugar, e não na luz interior, o fundamento final da fé. Soares sustentou a opinião de que não apenas o objeto, mas também o próprio fundamento da fé era uma questão de fé. Não apenas cremos que a Escritura é verdadeira porque Deus se revelou nela, mas também cremos que Deus se revelou nela, porque o próprio Deus dá testemunho desse fato na Escritura. A revelação é, simultaneamente, a razão pela qual se crê e aquilo, quod, em que se crê. Pois é um e o mesmo ato este crer em Deus e de crer por Deus. Assim como o olho percebe tanto as cores quanto a luz, que pela qual as cores se tornam visíveis, e assim como a razão conhece as verdades derivadas tanto quanto os princípios fundamentais pelos quais as verdades secundárias se tornam cognoscíveis, assim também a fé conhece tanto as verdades reveladas quanto o testemunho sobre o qual elas se apoiam como divinas. Quebrando o círculo. Deus fala. Uma grande quantidade de teólogos também, em tempos recentes, expressou sua concordância de opinião com Soares, mas nem todos ficaram satisfeitos. O raciocínio circular era evidente. Cresce na Escritura, porque é revelado, e isso foi revelado e crido, porque a Escritura o diz.
Isso também conduz a uma regressão infinita. Creio em uma determinada revelação, porque outra revelação diz que, de fato, isso, etc. Que devo fazer isso, etc. Soares responde a essa objeção dizendo que a revelação deve ser crida por causa de si mesmo. Que Deus, ao revelar-se, ao mesmo tempo revela que é Ele quem revela a si mesmo. Não obstante, a questão de por que cremos no testemunho pelo qual Deus declara que Ele é quem revela a si mesmo continua em aberto. Lugo, por isso, ensinava que a aceitação do fato de que Deus revelou-se na Escritura, embora possa ser chamada de sobrenatural, não podia ser chamada de fé no verdadeiro sentido da palavra. Crer em uma coisa, afinal, é sempre um ato de sustentar, com base em um testemunho, que essa coisa é verdadeira. Se a aceitação do fato de que Deus se revelou fosse fé no verdadeiro sentido, isso novamente pressuporia um testemunho divino, e assim ad infinito. Lugo, portanto, admitiu que o reconhecimento do fato da revelação não se apoia sobre um testemunho de Deus, mas sobre o fundamento de que o crente imediatamente reconheceu a própria revelação, com seus milagres, profecias, etc. Com revelação, assim como a razão imediatamente reconhece a verdade dos princípios fundamentais. A revelação se apresenta como divina por seu conteúdo, assim como na ilustração de Tomás de Aquino. Um embaixador se autentica pelo conteúdo de sua mensagem, isto é, pelos segredos que somente aquele que o comissionou podia saber. Mas essa ideia novamente tem de encarar a objeção de que esse reconhecimento da revelação é, ou realmente imediato, em cujo caso ele se torna uma nova revelação do sujeito, uma visão do divino que, como andamos por fé, não recebemos aqui na Terra, ou que ele é de fato mediado, mas nesse caso surge dos indicadores e critérios de revelação e novamente se apoia sobre provas para a revelação, os motivos para a fé. Portanto, essa solução também é insatisfatória. Outros, portanto, novamente disseram que o testemunho de Deus é o fundamento final da fé. A questão, por que você crê? Os cristãos respondem, porque Deus falou. Deus dexite. Eles não podem indicar outro fundamento mais profundo. Se você, então, lhes perguntar, por que você crê que Deus falou? Digamos, na Escritura, eles só podem responder que Deus, de tal forma, os transformou imediatamente que eles reconhecem a Escritura como palavra de Deus. Mas sendo, mas tendo dito isso, disseram tudo. O testemunho de Deus é o fundamento, mas a graça, a vontade de Deus, é a causa da fé. As provas podem ser motivo para a crença, motiva credibilitatis. A vontade, ela mesma subjugada pela graça, finalmente é o motivo da fé, motivum credendi. Essa posição também é vulnerável a críticas. Pode-se perguntar, e as pessoas de fato perguntam, que fundamento o intelecto tem para aceitar a Escritura como palavra de Deus?
A resposta de que esse fundamento é a vontade ou a graça de Deus, que move o intelecto para esse fim, é insuficiente. Certamente a vontade não pode persuadir o intelecto a aceitar algo como verdadeiro, sem razões ou fundamentos externos. E a vontade por si mesma não pode determinar se algo é acreditável ou verdadeiro. O próprio intelecto, afinal, tem de reconhecer que algo é divino e por isso merece ser crido. De outra forma, a fé é injustificada e o crente varre para debaixo do tapete a dificuldade ao dizer: Isso é o que eu desejo, isso é o que eu ordeno. Minha vontade toma o lugar de minha razão. Os teólogos católicos romanos, consequentemente também, falham em responder à pergunta a respeito do fundamento final da fé de uma forma que satisfaça a todos. Uma grande quantidade deles simplesmente evita tomar uma decisão e deixa a escolha entre os sentimentos abertos descritos acima. Isso é suficiente, porém, para mostrar que Roma, infalível, com sua igreja infalível e seu papa infalível, não tem vantagem sobre as igrejas da Reforma. O fundamento mais profundo da fé em Roma e no protestantismo está localizado no sujeito. A escritura é auto-autenticadora. A reforma, deliberada e livremente, tomou sua posição no sujeito religioso, na fé do cristão, no testemunho do Espírito Santo. Reconhecidamente, apenas umas poucas afirmações sobre o Espírito Santo ocorrem nas obras de Lutero, Zwinglio e Melanchthon, mas Calvino desenvolveu completamente essa doutrina e relacionou o sujeito ao conteúdo e também à forma e à autoridade da Escritura. Que a Escritura é a palavra de Deus, diz Calvino, não é algo que tenha sido estabelecido pela Igreja, mas certamente é algo anterior à decisão da Igreja, pois a Igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A Escritura traz consigo sua própria autoridade. Ela é baseada e atestada por ela mesma como fiel. Autoristos. Assim como a luz é distinta das trevas, o branco do preto, o doce do amargo, assim também a Escritura é reconhecida por sua própria verdade. Mas a Escritura adquire certeza como palavra de Deus conosco pelo testemunho do Espírito Santo. Embora as provas e o raciocínio sejam de grande valor, esse testemunho os ultrapassa muito. Ele é mais excelente que toda a razão. Assim como Deus só pode testemunhar a respeito de si mesmo em sua palavra, assim também sua palavra não encontra fé no coração dos seres humanos antes de ser selada pelo testemunho interno do Espírito Santo. O mesmo Espírito que falou pela boca dos profetas deve agir em nosso coração para nos persuadir de que eles proclamaram com fidelidade aquilo que foi ordenado por Deus. O Espírito Santo, consequentemente, é o selo e a fiança para a confirmação da fé dos piedosos.
Se tivermos esse testemunho dentro de nós, não nos apoiaremos em um testemunho, mas perceberemos, sem qualquer dúvida, como se estivéssemos contemplando nela o próprio Deus, que a Escritura veio da boca de Deus por meio do ministério de seres humanos. Sujeitamos nosso discernimento a ela, como a uma coisa muito além de qualquer conjectura. Mas isso não deve ser entendido como se nós nos submetêssemos cegamente a uma coisa que nos é desconhecida. Não. Estamos conscientes de que na Escritura possuímos verdade incontestável e sentimos que o poder evidente de Sua Majestade Divina vive e respira ali. Um poder pelo qual somos instigados intencional e desejosamente, e também vital e efetivamente a obedecê-lo. Calvino sabia que nessa doutrina do testemunho do Espírito Santo não estava descrevendo uma revelação privada, mas a experiência de todos os crentes. Esse testemunho do Espírito Santo também não era isolado da totalidade da obra do Espírito Santo no coração dos crentes, mas integralmente unida a ela. Somente por ela toda a igreja se origina e existe. Toda a aplicação da salvação é uma obra do Espírito Santo. E o testemunho da Escritura é apenas uma de muitas de suas atividades na comunidade de crentes. O testemunho do Espírito Santo não é uma fonte de novas revelações, mas coloca os crentes em relação com a verdade de Deus, que está completamente contida na Escritura. É Ele que faz com que a fé seja um conhecimento seguro, que exclui toda dúvida. Ele encontra sua analogia, finalmente, no testemunho que nossa consciência oferece à lei de Deus e na certeza que temos a respeito da existência de Deus. Essa doutrina do testemunho do Espírito Santo incorporada nas confissões francesa, belga e de Westminster, foi desenvolvida no espírito de Calvino por Ursino, Zantius, Polanos e vários outros. Ela encontrou aceitação também fora da teologia reformada entre os luteranos, não até agora na obra de Chemnitz, Herbrand et al., mas em Hutter, Unius, Gerhard, Genstein e Hollands. Essa doutrina recebeu resistência por parte do socialismo, remonstrantismo e romanismo. E, gradualmente, a doutrina do testemunho interno começou a perder seu lugar de honra na teologia reformada. Já em Turretin, Amiraldo, Moland et al., ela foi enfraquecida e identificada com a assim chamada iluminação do Espírito Santo, pela qual o intelecto é capacitado a observar as marcas e os critérios da divindade na Escritura Sagrada. A fé não se liga mais direta e imediatamente à Escritura, mas é produto do discernimento das marcas da verdade e da divindade que ela possui. Inseridas entre a Escritura e a fé, então,
estão as marcas da verdade da Escritura. Isso ocorreu primeiro no sentido de que o reconhecimento desses critérios foi atribuído a uma iluminação do intelecto pelo Espírito Santo. Porém, o racionalismo logo considerou também essa iluminação como desnecessária. Atribuiu à razão o estudo da verdade e da revelação e baseou a autoridade da Escritura em provas históricas. Até mesmo os teólogos ortodoxos raramente se atreviam a falar do testemunho interno. Mas quando o testemunho do Espírito Santo é usado para confirmar a autoridade da Escritura, ele vem cocheando atrás e é transformado em uma prova da experiência. Micaelis declarou que nunca percebeu esse testemunho do Espírito Santo em seu coração, nem o encontrou na Escritura. E Strauss afirmou que o testemunho do Espírito Santo conduziu ao fanatismo ou ao racionalismo e foi o calcanhar de Aquiles do sistema protestante. Vários fatores contribuíram, porém, para uma reabilitação parcial dessa doutrina. A crítica de Kant ao racionalismo, a prova do espírito e de poder, a qual Lensing recorreu, o romantismo de Jacob e Schleiermacher, mas a esterilidade da apologética geraram a convicção de que a validação da religião cristã deve ser fundamentada na fé da Igreja. A verdade religiosa deve ser provada de uma forma que difere da prova de uma proposição na matemática. Para a revelação como um princípio externo da religião, deve haver um órgão correspondente nos próprios seres humanos. Reconhecidamente, isso ainda está muito longe da doutrina do testemunho do Espírito Santo, como Calvino a desenvolveu. Frequentemente, esse testemunho é despido de todo o seu caráter sobrenatural pelos teólogos modernos. Via de regra, ele é associado não com a forma, apenas com o conteúdo, às vezes apenas com o conteúdo ético-religioso da Escritura. Mas assim como os teólogos católicos romanos, os teólogos protestantes também têm de admitir que o fundamento final e mais profundo da fé não está fora de nós, em provas e argumentos da igreja e na tradição, mas pode ser encontrado apenas nos próprios seres humanos, no sujeito religioso. E essa convicção é útil para a doutrina do testemunho do Espírito Santo. Uns poucos ainda podem defender as provas históricas e se opor ao testemunho do Espírito Santo, mas a maioria dos teólogos novamente o inclui na dogmática e reserva mais ou menos espaço para ele. O Logos divino e o humano. Tanto a teologia católica romana quanto a protestante, ao investigar o mais profundo fundamento da fé, acabaram no sujeito religioso e tomaram sua posição na fé da Igreja. Todos os outros caminhos percorridos para provar a verdade religiosa eram sem saída. Isso é aparentemente desapontador e é visto dessa forma por todo teólogo que interpreta mal a verdadeira natureza da revelação e da religião e a transforma em uma doutrina intelectualmente demonstrável. Mas, na verdade, esse resultado é proveitoso para a teologia. Ele prova que a teologia chegou à compreensão de que, embora a religião seja única,
Ela está na mesma posição que todas as outras ciências. Certamente, o ponto de partida subjetivo não é peculiar à teologia. Tudo o que é objetivo só pode ser abordado do ponto de vista do subjetivo. A coisa em si é incognoscível e não existe para nós. O mundo dos sonhos só tem realidade para aqueles que ouvem. O mundo das ideias só é real para a mente pensante. É fútil tentar provar a existência objetiva das cores ao cego. Todavia, toda vida e todo conhecimento estão baseados em um tipo de harmonia entre sujeito e objeto. Os seres humanos não, os seres humanos são tão ricamente capacitados porque estão ligados ao mundo objetivo por conexões extremamente variadas. Eles estão relacionados com todo o mundo: física, vegetal, sensorial, intelectual, ética e religiosamente. Há correspondência entre eles e o mundo. Eles são microcosmos. Ora, a Escritura nos leva a interpretar religiosamente essas conexões com o mundo e a explicá-las de modo teísta. Os seres humanos não se colocam nessa relação com o mundo. Eles foram adaptados ao mundo desde o princípio, e esse mundo foi reciprocamente adaptado a eles. Como são portadores da imagem de Deus, também são mestres da terra. Deus não apenas forjou essas conexões entre os seres humanos e o mundo, mas também as sustenta constantemente e faz com que funcionem. O mesmo Logos fez todas as coisas dentro e fora dos seres humanos. Ele é antes de todas as coisas, e elas continuam a existir conjuntamente por meio dele. João 3, Colossenses 1, 15 a 17. Além disso, a Escritura nos apresenta o Espírito de Deus como a fonte e o agente de toda vida na humanidade e no mundo. Gênesis 1, 2, Salmo 33, 6, 104 a 30, 139, 7, Jó 26, 13, 33, 4. Especialmente da vida intelectual, ética e religiosa. Jó 32, 8 e Isaías 11, 2. Naturalmente, as operações desse espírito diferem de acordo com as relações nas quais as pessoas se encontram diante do mundo. Fisicamente, essa operação consiste somente no impulso que faz com que elas e os animais busquem seu sustento em Deus. Salmos 104, 20 a 23. Nesse nível, ela é como um instinto que inconscientemente conduz à ação. Mas essa operação do Espírito de Deus assume uma forma mais elevada na vida intelectual, ética e religiosa das pessoas. Ela então assume a forma de razão, consciência e noção de divindade, que não são habilidades inatas, mas capacidades que, como resultado de estímulos causados pelos fenômenos relacionados no mundo externo, leva à ação. Ora, essa ação pode ser chamada de testemunho do espírito humano dos fenômenos correspondentes externos a si mesmo. Nosso espírito nada faz além de testemunhar continuamente a verdade que vem a nós de fora. Esse espírito, por meio do pensamento e do raciocínio, não produz essa verdade a partir de dentro de si mesmo.
Ele não a cria ou produz, ele apenas a reproduz e reflete sobre si mesmo. A verdade é antecedente e independente do espírito humano. Ela se baseia em si mesma, no Logos, no qual todas as coisas têm sua existência. Do lado humano, só se exige que compreendamos a verdade e a absorvamos, que demos testemunho pessoal dela e, por meio da atividade cognitiva, a confirmemos. Dessa forma, Jesus testemunhou o que tinha visto e ouvido. João 3:32. Ele deu testemunho da verdade. João 18:37. Semelhantemente, os apóstolos foram testemunhas da palavra de vida que tinham visto e tocado em Cristo. João 15:27 e 1 João 1:3. Para o espírito humano, testemunhar a verdade é descanso, alegria, bem-aventurança. Nessas situações, a distância entre nós e a verdade desaparece. A verdade nos encontrou e nós a encontramos. Há contato imediato. A verdade por si mesma faz com que a testemunhemos. Toda a verdade transforma aqueles que a conhecem em testemunhas, proclamadores, profetas. Entrando em nosso espírito, ela traz consigo o seu próprio testemunho, engendra esse testemunho em nós por si mesmo. Explicando religiosamente, é o próprio Logos que, por meio de nosso espírito, dá testemunho do Logos no mundo. É o mesmo Espírito que objetivamente revela a verdade a nós e subjetivamente eleva ao nível de certeza em nosso espírito. É seu testemunho dado em nossa consciência dos pensamentos de Deus incorporados nas criaturas ao nosso redor. Esse testemunho que o Espírito Santo dá da verdade é especialmente claro na religião. Deus não nos deixou sem um testemunho. Ele revela seu poder e sua divindade na criação e, através de seu Espírito, dá testemunho de seu poder e de sua divindade em nossa mente. Nous. Toda percepção da verdade é essencialmente um testemunho que o espírito humano dá dessa verdade. E é, no fundo, um testemunho que o Espírito de Deus dá do Verbo, pelo qual todas as coisas foram feitas. Esse testemunho que o espírito humano dá da verdade é a pressuposição e o fundamento, assim como uma analogia do testemunho do Espírito Santo. Calvino e outros já apontaram essa similaridade. Mas analogia não é identidade. O fundamento externo, princípio externo da religião cristã não é a revelação geral de Deus na natureza, mas a revelação especial de Deus em Cristo. O princípio interno deve corresponder a esse princípio externo. A mente, nous, da pessoa natural, não espiritual, não está preparada para discernir as coisas do Espírito de Deus. Deus pode ser conhecido somente através de Deus. Aqueles que são de Deus ouvem as palavras de Deus. João 8:47, 3, 21, 7:17, 10, 3 e diante, 18:37. Ninguém pode falar sobre Deus exceto aqueles que falam de Deus e por meio de Deus. Por essa razão, o mesmo Espírito que falou por meio dos profetas e dos apóstolos pode dar testemunho da verdade em nosso coração
e, por meio disso, colocá-la acima de toda dúvida, elevando-a ao nível de certeza absoluta. Esse testemunho do Espírito Santo no coração dos crentes é ensinado muito claramente na Escritura, incluído na revelação objetiva, isto é, na pessoa de Cristo e na Escritura, como Sua palavra, está tudo o que os seres humanos precisam para conhecer a Deus e servir a Ele. A revelação de Deus foi completada em Cristo e registrada com total exatidão na Escritura. Mas essa revelação em Cristo e em Sua palavra são um meio, não um fim. O fim é a criação de uma nova humanidade que exibirá plenamente a imagem de Deus. Portanto, toda a revelação deve ser transmitida de Cristo para a Igreja, da Escritura para a consciência dos crentes. Deus procura uma morada na humanidade. Essa enorme obra divina da aplicação da salvação, de condução da Igreja a toda a verdade foi otorgada ao Espírito Santo. Ainda nos dias da velha aliança, ele foi o autor de todo o conhecimento e de toda a vida ético-religiosa. Salmos 51, 13, 147, 10, Isaías 63, 10. Mas Israel ainda não era maduro e estava sob a tutela da lei. Gálatas 4. O Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. João 7:39. Por essa razão, os profetas olhavam ansiosamente para a frente, aguardando os dias da nova aliança, na qual todos conheceriam o Senhor e seriam guiados pelo Espírito Santo. No cumprimento dessa promessa, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Jesus descreve toda a atividade do Espírito como testemunho e glorificação do Filho. João 15, 26, 16, 14. O Espírito Santo é a verdadeira e toda poderosa testemunha de Cristo. Todo o mundo é hostil a Cristo. Ninguém está ao lado dele. Mas, diante desse mundo, o Espírito Santo age como paracleto, como defensor público de Cristo. Ele faz isso, em primeiro lugar, na Escritura. A Escritura é a testemunha, o discurso do defensor público em favor de Cristo, que ele pronuncia e sustenta ao longo de todas as eras. Esse testemunho do Espírito Santo na Sagrada Escritura precede e é fundamental para o testemunho que o Espírito dá no coração dos crentes. Assim como os pensamentos de Deus são objetivamente incorporáveis ao mundo e daí extraídos pelo espírito humano, assim também a palavra da revelação foi, primeiro, plenamente descrita na Sagrada Escritura, para depois ser selada em nosso coração pelo testemunho do Espírito Santo. Aqui também a atividade do espírito humano consiste em nada mais que dar testemunho da verdade, em pensar os pensamentos de Deus de acordo com Ele mesmo. O testemunho do Espírito Santo no coração dos crentes é dado não para ser uma nova revelação ou uma comunicação de verdades desconhecidas. Ele é essencialmente distinto da profecia e da inspiração. Ele faz apenas que nós entendamos a verdade que existe fora e independentemente de nós como verdade e, portanto, a confirma e sela na consciência humana.
A relação do testemunho do Espírito Santo no coração dos crentes com a verdade da revelação da Escritura escrita é mutatis mutandis. Nenhuma outra que a do espírito humano com o objeto de seu conhecimento. O sujeito não cria a verdade, apenas a reconhece e afirma. Mas a analogia vai mais além. Os objetos do conhecimento humano são todos autoatestados, autopistia. Eles se apoiam em si mesmos. Sua existência pode ser reconhecida, não provada. As provas, no sentido estrito, são possíveis somente com respeito a proposições derivadas e consistem em reduzi-las a proposições gerais. Provar uma coisa é ir do desconhecido para o conhecido, do incerto para o certo. Talvez seja mais correto dizer que provar uma coisa consiste em decompor proposições incertas e problemáticas em proposições como as que são geralmente aceitas como certas, pois os princípios fundamentais sobre os quais se apoiam, no fim das contas, todas as provas, não são eles mesmos suscetíveis de serem provados. Eles são certos somente pela e para a fé. As provas, portanto, são atrativas somente para aqueles que concordam conosco em aceitar esses princípios. Não há proveito em argumentar contra uma pessoa que não aceita esses princípios. Contra principia negatem non est disputando. Portanto, na moralidade, o roubo só pode ser provado como sendo errado para aqueles que reconhecem a autoridade da lei moral, mas nenhuma prova é suficientemente forte para aqueles que rejeitam essa autoridade. A lei moral é digna de confiança por si mesma. Autopistas. Ela se apoia em si mesma. Ela é como o sol, que só pode ser visto por meio de seus próprios raios. Ela não depende de qualquer prova ou argumento. Ela é poderosa porque existe. Se posiciona e se mantém. Seu poder consiste em sua autoridade, na majestade divina, com a qual ela traz seu farás para a nossa consciência. A lei moral se enfraqueceria se ela debatesse conosco e se sujeitasse ao nosso julgamento. Ela fala e age categoricamente e não quer dar ouvidos a exceções e desculpas. A questão por que você crê que essa lei moral é uma expressão da vontade de Deus. A questão por que você crê que essa lei moral é uma expressão da vontade de Deus. Não se pode dar uma resposta decisiva e definitiva. Aqueles, porém, que querem responder tomarão um caminho marginal e recorrerão a várias marcas e critérios que os convencem da divindade da lei moral. No entanto, essas provas não são decisivas. Isso é o que acontece com todos os princípios fundamentais. Eles são baseados neles mesmos e certos apenas para aqueles que neles creem. A mesma situação prevalece na teologia. As provas aqui só são possíveis com respeito a proposições inferidas. A divindade de Cristo pode ser provada para a pessoa que reconhece
a autoridade da Escritura. No entanto, a autoridade da Escritura se apoia em si mesma e não pode ser provada. A Sagrada Escritura é auto-atestada, auto-pistos, e, portanto, é o fundamento final da fé. Nenhum fundamento mais profundo pode ser oferecido. A questão por que você crê na Escritura é uma resposta. A única resposta é porque ela é a palavra de Deus. Mas se a próxima questão for por que você crê que a Escritura é a palavra de Deus, o cristão não pode responder. Esse cristão conhecidamente recorrerá às marcas e critérios da Escritura, à majestade de seu estilo, à sublimidade de seu conteúdo, à profundidade de suas ideias, aos frutos abundantes que produz, etc. Entretanto, esses não são os fundamentos de sua fé. São apenas atributos e características que a mente crente posteriormente descobre na Escritura. Assim como as provas para a existência de Deus não precedem ou alicerçam a fé, mas fluem dela e são construídas por meio dela. Todas as provas para a crença na Escritura, extraídas de suas marcas e critérios, mostram com total clareza que nenhum fundamento mais profundo pode ser indicado. Deus disse, Deus dixt, é o princípio fundamental, principium primum, ao qual todos os dogmas, inclusive o dogma da Escritura, podem ser remetidos. O vínculo da alma com a Escritura, como palavra de Deus, está por trás da consciência do crente e debaixo das provas. Ela é mística por natureza, assim como a crença nos princípios fundamentais das várias ciências, demonstrando a verdade da fé. De vários lados são levantadas objeções contra essa interpretação com o propósito de mostrar que a fé, dessa forma, se torna totalmente arbitrária. Em vez de apresentar razões pelas quais as pessoas creem que a Escritura é a palavra de Deus, eles respondem que Deus a deu a nós para que creiamos. Mas, com essa resposta, um muçulmano pode provar sua fé no coração, e toda pessoa supersticiosa pode provar sua superstição particular. A afirmação, isso é o que eu quero, portanto, isso é o que eu ordeno, toma o lugar do raciocínio e da prova. Em primeiro lugar, que o crente não pode citar um fundamento mais profundo para a revelação que sua autoridade divina, que ele reconhece pela fé. Mas isso não significa dizer que os crentes nada têm a dizer aos oponentes dessa revelação. É verdade, eles não têm provas incontestáveis, não podem mover o oponente em direção à fé, mas têm, pelo menos, muito a dizer em sua defesa quando o oponente ataca a autoridade escriturística. A incredulidade também está arraigada não em provas e argumentos, mas no coração. A esse respeito, os crentes e os incrédulos estão exatamente na mesma posição. Suas convicções estão integralmente ligadas a toda a sua personalidade e apenas a posteriori são apoiadas por provas e argumentos. E agora, quando os dois partidos se opõem um ao outro
com essas provas e argumentos a posteriori, a posição dos crentes não é menos favorável que a dos incrédulos. Deus é suficientemente cognoscível para aqueles que o buscam e também está suficientemente escondido para aqueles que fogem dele. Há luz suficiente para aqueles que desejam ver e escuridão suficiente para aqueles que têm uma disposição contrária. Há clareza suficiente para iluminar o eleito e escuridão suficiente para humilhá-lo. Há escuridão suficiente para fazer com que o réprobo seja cego e clareza suficiente para condená-lo e fazê-lo inexcusável. O estado da religião, do teísmo, da revelação e da escritura não é tão desesperado quanto a ciência, durante anos, quis fazer-nos pensar. Theodor von Leber não estava totalmente errado quando escreveu sobre a ciência. Como diletante, muito frequentemente tenho me sentado ao lado dela e visto suas cartas e suas mãos para ainda ficar demasiadamente encantado com a velha senhora. Fez pouco caso de mim e morreu. Ela escreverá em minha lápide. As provas históricas e racionais não converterão ninguém. Não obstante, para a defesa da fé, elas são tão fortes quanto os argumentos elaborados pelos oponentes para a justificação de sua incredulidade. Além disso, o testemunho dado pelos crentes sobre a revelação divina é que a Escritura, embora não seja universalmente humana, é universalmente cristã. Ao fazer essa confissão, todo o cristianismo fala a uma só voz. O testemunho do Espírito Santo não é o testemunho de um espírito particular, mas do mesmo Espírito que habita em todos os crentes. Calvino, ao discutir esse testemunho, afirmou que estava descrevendo nada menos que a experiência de todos os crentes. Esse é um testemunho poderoso que a igreja de todas as épocas, tem dado da Escritura como palavra de Deus. Sobre nenhum outro dogma há tanta unanimidade. Esse é um fato que pode ser colocado no mesmo nível da alucinação ou da arbitrariedade e precisa ser explicado. Embora os crentes, muito certamente, não possam apontar um fundamento mais profundo para a sua fé que a autoridade divina da Escritura, eles podem explicar em maiores detalhes como chegaram a essa fé. Via de regra, as pessoas nascem e crescem na fé. Mais tarde, elas descobrem que estão ligadas à Escritura com todas as fibras de sua alma. E então, ao refletir sobre isso, tentam explicar esse vínculo místico. Mas frequentemente acontece, acontece que alguém é convertido e chega à fé na Escritura em uma idade tardia. E também há aqueles que desde sua juventude viveram por essa fé e foram golpeados e influenciados pelo criticismo. Apenas gradualmente eles chegaram à firme segurança da fé. Agora, qual é a experiência pela qual a fé na revelação é inicialmente despertada e fortalecida? Ela naturalmente difere em crentes diferentes, mas sempre tem uma mesma natureza ético-religiosa, espiritual. O que realmente nos faz crer não é a compreensão de nosso intelecto,
nenhuma decisão de nossa vontade, mas um poder que é superior a nós. Subjuga nossa vontade, ilumina nossa mente e, sem compulsão, efetivamente leva nossos pensamentos e reflexões cativos à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Foi isso que Agostinho confessou quando atribuiu à fé a graça interna. O que Tomás de Aquino reconheceu quando disse que a aceitação de fé veio de Deus, movendo-nos internamente por meio da graça. O que Cornélios, o que o Concílio Vaticano I afirmou quando testificou que a fé não surge a partir da iluminação e da inspiração do Espírito Santo. Essa foi a convicção de todo o movimento reformado. A fé é um dom de Deus, um efeito da obra do Espírito Santo. Crer é um ato do intelecto, uma articulação imediata, igual a não medida, não mediada por provas, na consciência humana com a revelação divina. Mas essa fé pressupõe uma mudança na relação de toda a pessoa com Deus. Pressupõe o novo nascimento, a transformação da vontade. Ninguém crê, a não ser que deseje. Nemo credite nisi volens. O conhecimento é constrangedor. Ninguém pode negar uma proposição matemática. No entanto, a fé é livre. Ela é um ato de suprema liberdade, visto que é um ato da mais profunda autonegação. Quando Deus atrela a salvação não ao conhecimento, mas à fé, isso é prova de que ele não força, nem quer forçar ninguém. A carta a Diogneto afirma, graciosamente, não é típico de Deus usar compulsão, precisamente porque a fé não é fruto de provas científicas. Ela não surge fora do coração e da vontade humana. Essa é a verdade implícita da doutrina de Kant e dos neocantianos a respeito da fé moral. A fé não é a conclusão de um silogismo, nem, por outro, uma decisão da vontade, um postulado. O filho pródigo, em seu retorno para a casa de seu pai, não postulou. A fé também não é um imperativo da vontade. As pessoas não podem crer quando melhor lhes parece. Elas não podem ordenar à consciência que aceitem algo como verdadeiro, quando essa consciência de nenhuma forma compreende essa vontade. A fé não é arbitrária, mas tampouco é cega. Ela pressupõe uma mudança da vontade. A função segue o ser. Ela é um reconhecimento livre, espontâneo e intelectual da palavra de Deus. Assim como o olho humano, vendo o sol, é imediatamente convencido de sua realidade, assim também a pessoa regenerada vê a verdade da revelação de Deus. Para a pessoa regenerada, a fé na revelação é tão natural quanto o reconhecimento da lei moral é natural para a pessoa moral. Ela é inerente à natureza da vida espiritual. Está arraigada nos profundos mistérios do coração regenerado. Os crentes não podem abandonar essa fé mais do que podem abandonar a si mesmos. De fato, eles podem negar a si mesmos, sacrificar sua vida, mas não podem abandonar sua fé. Na vida dos cristãos, a fé na revelação é inseparável da fé em si mesmos.
Os cristãos teriam que abandonar a fé em si mesmos, em sua adoção como filhos de Deus, no perdão de seus pecados, na integridade e na fidelidade de Deus, se deixassem de entender a revelação como palavra de Deus. A fé na revelação é inseparável do melhor que há neles. Em seus melhores momentos, eles são muito firmemente estabelecidos nessa fé. Seja o que for que possa surgir para desafiá-la, eles não podem e não devem agir de outra forma. Finalmente, a oposição e a resistência a essa fé é comum, não apenas a partir de fora, mas também a partir de dentro. Por mais que sua vontade seja subjugada e seu intelecto seja iluminado, ainda permanece nos crentes muita coisa que resiste à obediência de fé. A fé, sendo a convicção de coisas que se não veem, é uma luta contínua. Os pecados do coração e os erros da mente se lançam em grupo contra a fé e geralmente parecem estar agindo a seu favor. Enquanto os crentes estiverem sobre a terra, permanece neles um dualismo, não entre a cabeça e o coração, mas entre a carne, sarx, e o espírito, pneuma, do velho, palais, e do novo, kainos, homem, antropos. A fé, mais ou menos, retém um caráter sobrenatural na medida em que transcende a natureza das pessoas não espirituais. Ela ainda não é plenamente natural. No momento em que se torna natural, ela deixa de ser fé e se torna visão. Acima de tudo, a fé é fé porque vê algo que a pessoa não espiritual não percebe. Por outro lado, esse dualismo, embora seja doloroso, serve para confirmar a fé. Pois se a fé não surge dos hábitos naturais dos seres humanos e o não é a conclusão de um silogismo, nem uma decisão da vontade, sua presença é, ao mesmo tempo, uma prova de sua verdade. Não é por natureza que nosso próprio espírito nos leva a chamar Deus de nosso Pai e nos contarmos entre seus filhos. Há uma diferença essencial e facilmente reconhecível entre o testemunho do Espírito Santo, quando ele diz à nossa alma: Sou sua salvação, e a tentação de Satanás, quando sussurra: Paz, paz e não perigo. Pode uma pessoa, impelida pelo diabo, clamar a Deus: Abba, Pai, pela fé? A fé cristã aponta para o testemunho do Espírito Santo. Embora a teologia ridicularize e a filosofia despreze, o próprio Deus é o fundamento final de minha fé em Deus. Diz o testemunho do Espírito. Esse testemunho do Espírito Santo também foi aplicado unilateralmente por Calvino e pelos teólogos reformados posteriores à autoridade da Sagrada Escritura. Parece que isso não teve outro resultado que a segurança subjetiva de que a Escritura é a palavra de Deus. Como resultado, esse testemunho se manteve por si mesmo. Ele foi separado da vida de fé e parecia se referir a uma revelação extraordinária que Micaelis foi suficientemente honesto para admitir que nunca experimentara.
A Escritura, porém, ensina algo muito diferente. Falando de forma geral, o Espírito Santo foi prometido por Jesus como o Consolador, o Espírito da Verdade, que conduz inicialmente os apóstolos e depois, por sua palavra, também todos os outros crentes à verdade. Ele dá testemunho de Cristo a eles e o glorifica. João 14, 17, 15, 26, 16, 14. Para esse fim, ele convence as pessoas do pecado. João 16, 8 a 11. As regenera. João 3, 3. E as incentiva a confessar Cristo como Senhor. 1 Coríntios 12, 3. Ele também as assegura de sua adoção como filhos de Deus e de sua herança celestial. Romanos 8:14, 2 Coríntios 1:22, 5:5, Efésios 1:13 e 4:30. Torna conhecidas aos crentes todas as coisas celestiais que receberam de Cristo. 1 Coríntios 2:12, 1 João 2:20, 3:24, 4, 6 a 13. E na igreja é o autor de todas as virtudes cristãs e de todos os dons espirituais. Gálatas 5:22, 1 Coríntios 12, 8 a 11. Fica evidente, a partir de todas essas passagens, que o testemunho do Espírito Santo é de um tipo ético-religioso e está intimamente relacionado à vida de fé da própria pessoa. Ele não ignora a fé da pessoa, não é uma voz do céu, um sonho ou uma visão. Ele é um testemunho que o Espírito Santo comunica com e por meio de nosso próprio espírito pela fé. Ele não é dado aos incrédulos, mas é o quinhão, apenas dos filhos de Deus. Episcópios, portanto, levantou a objeção de que o testemunho do Espírito Santo não pode ser o fundamento da fé, porque ele é algo que só aparece mais tarde. João 7:38, 14:17, Atos 5:32, Gálatas 3, 2, 4, 6. Mas desde o início, a própria fé é obra do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. E merece seu selo e confirmação no Espírito de adoção. A própria fé é um testemunho do Espírito Santo em nosso coração e por meio de nosso espírito. Segurança. Existe uma distinção entre o Espírito de Deus e o nosso espírito nesse testemunho, apenas na medida em que nosso espírito ainda continuamente luta e deve ser constantemente guiado à obediência. O testemunho do Espírito Santo, portanto, não dá a segurança das verdades objetivas da salvação à parte do estado do sujeito religioso. O testemunho garante essas verdades porque elas são inseparáveis da regeneração e da conversão, do perdão de pecados e da adoção do crente como filho de Deus. O testemunho do Espírito Santo é, antes de tudo, a garantia de que somos filhos de Deus. Essa é a verdade central, o núcleo e foco desse testemunho. É com respeito a isso, esse testemunho, e com respeito a isso, esse testemunho também sela as verdades objetivas da salvação, as verdades transcendentes e insuperáveis, como Frank as chamou. Afirma-se com ressalva, porém, que o testemunho do Espírito Santo não nos revela quaisquer dessas verdades, nem nos capacita, pela reflexão, a inferi-las a partir da natureza de nossa vida espiritual. A iluminação do Espírito Santo não é a fonte cognitiva da verdade cristã. Ela não nos revela quaisquer verdades materiais escon- que estejam escondidas da pessoa natural, não espiritual. Ela apenas
nos dá um entendimento espiritual dessas mesmas verdades, um conhecimento que é diferente e mais profundo. Paulo afirma expressamente que o Espírito faz conhecidas a nós as coisas que nos foram objetivamente concedidas por Deus em Cristo. 1 Coríntios 2. O Espírito que os crentes recebem é o Espírito de Cristo, que recebe tudo de Cristo e é recebido pela pregação do Evangelho. João 14:17, Atos 5:32, Gálatas 3:2, 4:6, 1 João 2:20, 24 e 27. Mas as verdades em si nos são conhecidas a partir da Escritura. Elas são apenas objetivamente seladas pelo testemunho do Espírito Santo. Daí segue-se que o verdadeiro objetivo, do qual o Espírito Santo dá testemunho, daí segue-se que o verdadeiro objeto do qual o Espírito Santo dá testemunho no coração dos crentes nada mais é que a divindade da verdade que nos é concedida em Cristo. Dados históricos, cronológicos ou geográficos, como tais, não são objeto do testemunho do Espírito Santo, nem mesmo os fatos da salvação, como fatos brutos, nuda facta, são o conteúdo desse testemunho. Nenhum só crente é assegurado, em um sentido científico, da concepção sobrenatural e da ressurreição de Cristo pelo testemunho do Espírito Santo. A única coisa a qual se refere o testemunho do Espírito Santo é a divindade dessas verdades, isto é, a divindade de todas essas verdades que são reveladas na Escritura e nos foram concedidas por Deus em Cristo. É errado aplicar o testemunho do Espírito Santo apenas àquilo que é ético-religioso em um sentido estrito. Essa divindade, de fato, é o único objeto direto desse testemunho, mas ela não é apenas um atributo de uns poucos pronunciamentos religiosos e morais, mas também, de fatos e atos. O próprio Cristo é uma pessoa histórica. A redenção foi realizada por atos históricos e o testemunho do Espírito Santo também põe um selo de divindade nessa história. No cristianismo, ideias e fatos não podem absolutamente ser separados. Por mais que isso tenha sido tentado pelo racionalismo, por vários sistemas filosóficos e em anos recentes, em certa medida pela escola de Ritschl e Sabatier, o resultado invariavelmente nos mostra que ao fazer essa tentativa, as pessoas perderam o próprio cristianismo. Temos de escolher entre transformar o cristianismo em uma religião da razão e mantê-lo como de fato é, uma religião de redenção, mas também temos de ter a coragem de expressar a superioridade e validade geral da perspectiva da fé em casos de conflito com a ciência. A história não é um assunto de indiferença em nenhuma religião, mas o cristianismo é e cria uma história. Precisamente por ser uma religião perfeita, absoluta e definitiva, ele é e tem de ser uma religião histórica. A razão é que o cristianismo considera o pecado não como uma ignorância que pode ser facilmente superada por uma iluminação, mas como um poder aterrorizante que produz seus efeitos por todo o cosmos, e contra esse poder, o cristianismo traz reconciliação e redenção no sentido mais profundo e mais amplo desses termos. Ele traz redenção da culpa e da mácula, de todas as consequências do pecado, dos erros do intelecto e da impureza do coração, e da morte da alma e do corpo. Ele traz essa redenção não somente ao indivíduo, mas também
organicamente à família e às gerações de famílias, ao povo e à sociedade, à humanidade e ao mundo. Por essa razão, o cristianismo tem de ser uma história arraigada em fatos, pro produzindo fatos. Os fatos são o sistema básico do cristianismo. Especificamente, a cruz e a ressurreição de Cristo são os dois suportes principais sobre os quais repousa a fé cristã. Quando esse evangelho é pregado de forma pura, ele sempre inclui esses fatos. E quando a pregação desse evangelho é abençoada e produz fé e conversão, a divindade dessa história é selada na experiência religiosa de pecado e graça. Pois se Cristo não morreu e não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. Esses fatos, consequentemente, não são eventos que aconteceram em algum momento do passado e perderam sua importância. Eles não estão entre nós e Deus, mantendo-nos afastados dele. Para os escritores do Novo Testamento, essa concentração de fé sobre as realidades históricas da redenção não interfere nem um pouco em seu caráter pessoal, como um ato direto de confiança em Deus e em Cristo. A pessoa é imanente nos fatos e os fatos são a revelação da pessoa. E porque esses fatos, juntamente com as palavras, são a revelação de Deus, eles estão integralmente conectados com a fé cristã e podem, nessa conexão, também ser confirmados e selados em nosso coração pelo Espírito Santo. A Escritura como palavra de Deus. Por essa razão, Calvino também corretamente associou o testemunho do Espírito Santo à Escritura como palavra de Deus. Esse testemunho tem um objeto material no conteúdo, mas também tem um foco formal no testemunho da Escritura, e os dois são inseparáveis. Quando o Espírito Santo nos garante o caráter divino do Evangelho, ele também indiretamente garante a fidelidade do testemunho dos apóstolos, que inicialmente, em nome de Jesus, proclamaram esse Evangelho e ligaram toda a humanidade ao seu testemunho. Mas ele também oferece segurança direta disso. O Espírito não revela ao crente uma verdade anteriormente desconhecida, nem com respeito a Cristo, nem com respeito à Escritura. Ele recebe tudo de Cristo, e dessa forma o crente pode confessar que Cristo lhe foi dado. A Escritura, porém, contém uma doutrina sobre si mesma, assim como tem uma doutrina sobre Cristo. O testemunho do Espírito Santo com respeito à Escritura, como Escritura, consiste de no fato não de que os crentes recebam uma visão imediatamente celestial da divindade da Escritura, nem de que infram nem que infiram imediatamente sua divindade das marcas e critérios da Escritura, ou muito menos de que, com base na experiência do poder que é liberado por ela, eles concluam que ela é divina, mas de que eles livre e espontaneamente reconhecem a autoridade com a qual a Escritura em toda parte se afirma e que ela afirma repetida e expressamente sobre si mesma. Com relação a isso, não é não é a autenticidade, nem a canonicidade, nem mesmo a inspiração, mas a divindade da Escritura, sua autoridade divina, que é o verdadeiro objeto do testemunho do Espírito Santo.
Ele faz com que os crentes se submetam à Escritura e os liga a ela na mesma medida e com a mesma intensidade com que os liga à própria pessoa de Cristo. Ele lhes assegura de que na vida e na morte e em todas as crises da vida podem confiar na palavra de Deus e até mesmo comparecer ousadamente com ela na presença do juiz do céu e da terra. O criticismo histórico, portanto, encontra resistência por parte da comunidade crente somente na medida em que ele diminui essa divindade da Sagrada Escritura e compromete seu testemunho a respeito da adoção de filhos, da esperança da glória e da certeza da salvação. Portanto, a doutrina da Escritura requer um profundo interesse religioso. Seu caráter e sua autoridade, soprada por Deus, e Deus soprando, não são uma questão de indiferença que a comunidade cristã pegou dos escribas judeus ou dos adivinhadores pagãos, mas é confessada pela comunidade com base na palavra de Deus e está integralmente conectada com sua própria experiência. Por essa razão, a fé na Escritura não pode e não se apoia em argumentos intelectuais, mas tem seu mais profundo fundamento no testemunho do Espírito Santo. Provas e argumentos podem torná-la atraente e, portanto, como meios subordinados, inegavelmente têm valor. Mas só somos plenamente persuadidos da verdade do cristianismo e da autoridade da Escritura por meio do testemunho do Espírito Santo, que ilumina nosso intelecto, abre nosso coração e nos assegura de que o Espírito é a verdade. João, 1 João 5,6. Finalmente, se examinarmos o testemunho do Espírito Santo em sua totalidade e o resumirmos brevemente, veremos que ele é triplo, incluindo nele, em primeiro lugar, está o testemunho que o Espírito oferece na Escritura a respeito da própria Escritura. Esse testemunho vem a nós indiretamente em todas as características divinas, critérios e marcas que estão impressas no conteúdo e na forma da Escritura. Ele também vem a nós diretamente em todos aqueles pronunciamentos diretos que a Escritura contém a respeito de sua origem divina. Em segundo lugar, incluindo nessa classificação do testemunho do Espírito Santo está o testemunho que o Espírito dá da Escritura na Igreja ao longo dos séculos. E esse testemunho está indiretamente incorporado em todas as bênçãos conhecidas, todas as bênçãos concedidas à igreja como igreja a partir da Escritura, na formação e existência contínua da igreja como igreja e diretamente na confissão unida da comunidade crente ao longo dos séculos de que a Escritura é a palavra de Deus. Finalmente, o testemunho do Espírito Santo também inclui o testemunho que ele dá no coração de cada crente a respeito da autoridade divina da Escritura. Esse testemunho está implícito no elo pelo qual os crentes são unidos. Em sua vida espiritual, a Escritura, com seu auto, com seu autotestemunho, e a comunidade crente com sua confissão, e é expresso na convicção pessoal de que a palavra de Deus é a verdade. Esse testemunho triplo é um só e procede do mesmo Espírito. A partir da Escritura e por meio da Igreja, ele penetra o coração do indivíduo crente. Não obstante, em cada uma dessas três formas, ele tem seu significado próprio. O testemunho do Espírito Santo na Escritura é o motivo primário para a fé, ou o próprio, ou o princípio pelo qual, ou o argumento em razão do qual a Escritura
se torna reguladora, canônica e não apodídica, anapodeicton. O testemunho do Espírito Santo na igreja é o outro motivo ou instrumento por meio do qual nós cremos. Ele é introdutório, eisagogikon e sustentador, apo, apor, aporicon. O testemunho do Espírito Santo no coração do crente é a causa eficiente da fé, o princípio pelo qual, ou por meio do qual, nós cremos. Ele é originador, arque, gaikikon, gai, arque, gagikon e efeito, energeticon. Feitas essas distinções também, a acusação de raciocínio circular, geralmente levantada contra o testemunho do Espírito Santo, é invalidada, pois, falando estritamente, o testemunho do Espírito Santo não é o fundamento final, mas o meio da fé. O fundamento da fé é, e só pode ser a Escritura, ou melhor, a autoridade de Deus que vem ao crente materialmente no conteúdo e formalmente no testemunho da Escritura. Portanto, o fundamento da fé é idêntico ao seu conteúdo e não pode, como Hermann crê, ser separado dele. A Escritura, como a palavra de Deus, é simultaneamente o objeto material e formal da fé. Mas o testemunho do Espírito Santo é a causa eficaz, o princípio da fé. Cremos na Escritura, não por causa do testemunho do Espírito Santo, mas por meio do seu testemunho. A Escritura e o testemunho do Espírito Santo se relacionam entre si como verdade objetiva e segurança subjetiva, como os princípios fundamentais e sua autoevidência, como a luz e o olho humano. Uma vez que tenha sido reconhecida em sua divindade, a Escritura é indisputavelmente certa para a fé da comunidade crente, de forma que ela é tanto o princípio quanto a norma de fé e vida. O testemunho variável na igreja. Esse testemunho do Espírito Santo não é anulado pelo fato de que aparenta ser muito variável entre os crentes. Bellarmino já levantou a objeção de que, apesar desse testemunho do Espírito Santo, Lutero e Calvino interpretavam de forma muito diferente a carta de Tiago. Mas o Espírito Santo testifica no coração dos crentes, não somente com respeito à Escritura, mas também com respeito a todas as obras, todas as outras verdades redentivas. Não há uma igreja que, nesse sentido, não aceite um testemunho ou iluminação do Espírito Santo. Apesar disso, esse fato não anula diferenças na confissão de várias verdades. Cremos em apenas uma igreja cristã católica universal, uma comunhão dos santos. Todos os crentes confessam um só Senhor, uma fé, um batismo, e são batizados em um Espírito. Não obstante a divisão e conflito entre as igrejas e com respeito aos artigos fundamentais da fé, a unidade da igreja cristã com respeito à Escritura é muito maior que em qualquer outro dogma, inclusive o da Trindade e o da divindade de Cristo. No entanto, todas essas diferenças não nos fazem duvidar da unidade da fé e do conhecimento da catolicidade da Igreja e da condução do Espírito a toda a verdade, pois as diferenças continuarão existindo enquanto a Igreja for imperfeita, o coração humano for corrupto,
nossa compreensão for limitada e nossa fé for pequena e fraca. O testemunho do Espírito Santo não é sempre igualmente forte e claro no coração do indivíduo crente, por estar intimamente vinculado à fé e à vida de fé da pessoa, ele flutua e está sujeito à dúvida e oposição. Quando o pecado obtém supremacia em um crente, a consciência de sua remissão é obscurecida e o testemunho do Espírito Santo perde sua força. Nossa fé na Escritura aumenta e diminui juntamente com nossa confiança em Cristo. A confissão do testemunho do Espírito Santo é tão sublime e tão ideal que a realidade da vida cristã geralmente permanece completamente inferior ou, por comparação, acrescente-se a isso que a Escritura, embora certamente também seja um livro para o indivíduo crente, foi no contexto da igreja de todas as eras, dada a toda a igreja, aos crentes de todas as épocas e lugares. O indivíduo crente sempre tende a se alimentar de uma pequena parte da Escritura. Há seções inteiras da Escritura que para indivíduos crentes, até mesmo para igrejas inteiras e épocas inteiras, permanecem um livro fechado. Mas a confissão da Escritura como a palavra de Deus é uma confissão de toda a igreja, com a qual o indivíduo crente concorda, apoia e sustenta pessoalmente e na medida de sua fé. O testemunho do Espírito Santo não é uma opinião particular, mas o testemunho da igreja, de todas as épocas, do cristianismo como um todo, da humanidade nascida de novo, em sua inteireza, em uma época, a igreja, em todos os seus membros, assim como o mundo, foi hostil à palavra de Deus. Mas o Espírito Santo, agindo nela e com ela, tomou a defesa da verdade de Cristo. Ele venceu sua inimizade, iluminou seu intelecto, inclinou sua vontade e a mantém em contato com a verdade século após século e dia após dia. Todo o testemunho da comunidade crente é um testemunho do Espírito Santo. Ele é o sim e o amém, que essa comunidade expressa em resposta à verdade de Deus. Ele é o Abba Pai, tua palavra de verdade, que surge no coração de todos os crentes. O testemunho do Espírito Santo está tão longe de ser o calcanhar de Aquiles do protestantismo, que deve ser chamado de pedra angular de nossa confissão cristã, a coroa e selo de toda a verdade cristã, o triunfo do Espírito Santo no mundo. Tire o testemunho do Espírito Santo, não apenas em relação à Escritura, mas também em relação a todas as verdades da redenção, e não há mais igreja. O testemunho que dá o Espírito Santo da igreja, como palavra de Deus, é um coro uníssono na canção que ele coloca nos lábios da comunidade crente. Essa é apenas uma pequena parte dessa obra esplêndida atribuída ao Espírito Santo. Fazer com que a plenitude de Cristo habite em sua comunidade. Mas, examinada sob essa luz, esse testemunho do Espírito Santo não é destituído de todo valor, nem mesmo contra os oponentes da igreja. Certamente, quando é separado de todo o seu ambiente e abstraído da vida de fé, na qual está arraigado, da comunhão dos santos, na qual floresce, de toda a matriz da verdade cristã, a qual pertence, então, contra seus oponentes, perde todo o seu poder e o sim de uma pessoa não é mais forte que o não de outra. Mas
concebido como o testemunho dado pelo Espírito Santo no coração de todos os filhos de Deus, a respeito da verdade como ela é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele não deixa de afetar até mesmo o adversário mais obstinado. Nem mesmo aí ele é semelhante a um argumento lógico ou uma prova matemática. Ele conserva um poder próprio, mas a ciência estaria em maus lençóis se pudesse reconhecer apenas aquilo que é demonstrável. A consciência humana é impotente porque pessoas imorais se opõem ao seu testemunho. A cada momento do dia, os princípios de primeira ordem da ciência não merecem crédito porque os céticos se recusam a a reconhecê-los. A escritura é ineficaz porque sua verdade cai em ouvidos surdos de pessoas não espirituais. O poder de todas essas forças morais está precisamente no fato de que elas não oferecem provas racionais de si mesmas, mas com majestade confrontam a consciência de cada ser humano. Elas são poderosas como resultado da autoridade com a qual se afirmam. Um pai não prova sua autoridade a seus filhos, mas a sustenta por direito divino. Assim também acontece com a Escritura. Ela mantém sua autoridade na Igreja de Cristo até hoje. Ela induz todos os crentes, inclusive as maiores mentes e espíritos mais nobres, a reconhecer sua autoridade. Que poder do mundo é comparável ao da Escritura? O testemunho do Espírito Santo é o triunfo da loucura da cruz sobre a sabedoria do mundo, a vitória dos pensamentos de Deus sobre as deliberações dos seres humanos. Nesse sentido, o valor apologético do testemunho do Espírito Santo está em primeiro lugar. De fato, esta é a vitória que vence o mundo, nossa fé. 1 João 5:4.